Bom dia a todos, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha online, espero que todos estejam bem. Aula passada, vocês lembram que nós falamos um pouquinho sobre o que é biomolécula, o que são moléculas orgânicas, falamos também sobre carboidratos, onde são encontrados, o que é. Falamos também de lipídios, o que é, onde são encontrados, para que eles servem, né? E vamos falar hoje, continuando a aula passada então, vamos falar hoje sobre proteínas, sobre ácidos nucleicos e sobre vitaminas, que também são muito importantes para a nossa vida, não só para a nossa, mas a vida de todo ser vivo, beleza? Bom, as proteínas, por exemplo, o que são as proteínas, pessoal? As proteínas, elas são muito importantes porque elas são importantes moléculas orgânicas. Lembra que moléculas orgânicas têm na sua composição carbono e hidrogênio? Então, as proteínas têm carbono e hidrogênio, por isso que são moléculas orgânicas. As proteínas, elas constituem a estrutura de todos os seres vivos, inclusive até de vírus. Então, na nossa estrutura tem proteína. Tem proteína, basicamente, vou explicar para vocês ainda, mas tenham em mente que as proteínas, elas fazem parte da sua estrutura e da estrutura de todo ser vivo. Bom, as proteínas, elas são, na verdade, os aminoácidos, eles são importantes unidades que formam as proteínas. Então, as proteínas são formadas por aminoácidos. Sabemos, então, que proteína faz parte da estrutura de todos os seres vivos, inclusive da nossa. Sabemos que as proteínas são formadas por aminoácidos e que têm carbono e hidrogênio, por isso que são moléculas orgânicas. Bom, as proteínas, pessoal. As proteínas são classificadas em proteínas estruturais e proteínas reguladoras. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. As proteínas estruturais, como vocês devem ter imaginado já, as proteínas estruturais fazem parte da estrutura das células dos seres vivos e também de organelas, que vocês ainda vão aprender, e fazem parte da sustentação. Então, para você conseguir sustentar o seu corpo, agradeça, né, as proteínas. Então, as proteínas, elas fazem parte tanto das células, como também fazem parte da sustentação do seu corpo e de componentes também que estão lá dentro da célula. Beleza? Então, elas são muito importantes. As proteínas estruturais que estão dentro de proteínas. Imaginem, então, proteínas como um grupão grande, dentro de proteínas, proteínas estruturais e proteínas reguladoras. As proteínas estruturais fazem parte da sua sustentação. Então, para você se sustentar, você depende de proteínas. E também compõem as células do seu corpo e do corpo de qualquer ser vivo. E também fazem parte de organelas que estão dentro das células. Então, as proteínas, ficou bem claro que são muito importantes, né? Por exemplo, vamos dar alguns exemplos de proteínas estruturais. O colágeno, que sustenta a nossa pele. Então, imagina, a nossa pele, uma das camadas é a derme. Para ela ser sustentada, ela precisa de proteína. Então, vocês já devem ter ouvido falar de colágeno. O colágeno é um tipo de proteína estrutural. Por quê? Porque ele sustenta, ele dá sustentação à pele. Então, por que a nossa pele é assim, firminha? Por que você olha para ela, ela é sustentada? Por quê? Porque tem proteína nesse processo. Essa proteína
sustenta a derme, que é uma dos componentes da nossa pele. Como que chama então esse tipo de proteína estrutural? Um exemplo, o colágeno. Então o colágeno segura, sustenta a nossa pele. Outro exemplo de proteína estrutural, pessoal, vocês já devem ter ouvido falar também, queratina. A queratina é um componente que sustenta nossas unhas e nossos cabelos. Então, se você tem um cabelo saudável, uma unha saudável, é porque você tem queratina, bastante queratina no seu corpo. E essa queratina é um tipo de proteína estrutural. Então, aquelas pessoas que têm a unha muito fraca, o cabelo sempre caindo, é falta de queratina. E a queratina é um tipo de proteína estrutural. Então, proteínas estruturais sustentam, firmam, seguram, ok? A pele, no caso do colágeno, as unhas e cabelos, no caso da queratina. Actina e miosina, um outro tipo de proteína, é presente nas nossas células musculares. Então, o que permite a pessoa ficar musculosa? Essa actina e miosina que está dentro aí do nosso tecido muscular. E são proteínas estruturais. Beleza? E produz também movimento, actina e miosina. Então ela não produz apenas na parte do nosso músculo essa função. Ela também te dá movimento para o seu corpo. Movimento que eu falo não é energia para você andar, mas ela é responsável pela contração do seu músculo que faz você andar. Não é a energia que faz você andar, que é a proteína dá. Porque a energia, nós vimos que são principalmente carboidratos, lipídios. Mas, no caso das proteínas, é uma outra coisa também, que é importante, que é a contração muscular. Se você tiver energia, mas não tiver essa contração muscular, você não anda do mesmo jeito. Então, ela te dá essa contração muscular. Actina e miosina. Então, exemplos de proteínas estruturais. Actina e miosina, que dá esse movimento, tanto para as células musculares, que inclusive permite você andar. Também, ela faz parte, ela é a queratina. Então, a queratina é um tipo de proteína estrutural que sustenta o cabelo, sustenta unhas. Ela também, um outro exemplo, colágeno, que sustenta a pele. Então, tudo isso é proteína. Então, ficou bem claro que as proteínas estruturais são muito importantes, né? Nós não conseguiríamos viver sem elas. E lembra que eu expliquei para vocês que dentro de proteínas tinha as estruturais, que eu acabei de falar, e as reguladoras? As reguladoras, para que servem? As reguladoras, elas fazem diversas funções. As proteínas reguladoras, elas atuam como hormônios. Então, os hormônios do seu corpo são um tipo de proteína também, um tipo de proteína reguladora. Exemplo de proteína reguladora: a insulina, que regula o nível de glicose. Então, quando o nível de glicose está muito alto, gera problemas para o seu corpo. E quem que regula esse nível? A insulina. E a insulina é um tipo de proteína reguladora. Além disso, as enzimas, que são responsáveis pela digestão de gorduras, por exemplo. Então, você se alimenta de muita gordura. Quem vai digerir tudo isso? As enzimas. E as enzimas são proteínas. Então, sem essas proteínas reguladoras, você teria um nível de açúcar muito alto no corpo e isso te geraria uma série de problemas. Também, você não faria digestão da forma correta. E também, no caso, essas são as reguladoras, né?
E também você não teria sustentação na pele, não teria sustentação no cabelo, na unha, não teria como andar, porque você não teria como ter esse movimento de contração. Então tudo isso é feito por proteínas. E aonde estão essas proteínas? Como nós conseguimos proteínas para o nosso corpo? As proteínas, elas estão principalmente nas carnes, leites e ovos. Então, quando você se alimenta de ovo, de carne, de leite e derivados de leite também, você está se alimentando de um alimento rico em proteínas, que fazem todas essas funções que eu falei para vocês. Bom, proteína encerrou então. Agora vamos falar de ácidos nucleicos. Por que que esses ácidos nucleicos, eles são importantes? Justamente porque, lembra que eu expliquei para vocês do material genético que contém as informações, que diz que você é moreno, diz que você tem cabelo liso ou cacheado, diz que você tem olhos azuis ou escuros, diz que você é baixo, que você é alta. Então tudo tá nessas informações do material genético. E o material genético, ele é um ácido nucleico. Então, o ácido nucleico ele é importante justamente porque ele que forma o ácido, aliás, o ácido nucleico que forma o material genético, que tem todas essas informações, que permite você passar suas informações para os seus filhos, para os seus netos. Nada disso seria possível sem ácidos nucleicos. Exemplos de ácidos nucleicos: DNA e RNA. Eles contêm os genes, e os genes é que tem as informações, que fala se você é alto, se você é baixo, se tem cabelo liso, cacheado, se você é moreno, se seu olho é grande, se seu nariz é fino, fala se sua boca é grande, se ela é pequena, se seu rosto é fino, tudo, se você é magro, se você não é, tudo está nessas informações. E tudo isso é formado por ácido nucleico. Bom, ácido nucleico então é isso, pessoal. Já ficou bem claro que eles são fundamentais, né? Senão você nem existiria. Se você não tivesse essas informações, você não conseguiria passar essas informações para os descendentes também. Bom, e vitaminas? Vitaminas, elas são substâncias que elas exercem a função de regular ações do seu corpo, reações, né, do seu corpo. Então, elas não fornecem, igual carboidratos, energia. Elas não fazem parte, as vitaminas, das células. Elas não formam DNA, RNA, não formam material genético. Elas não formam reservas de energia, como o que nós já vimos até agora. No entanto, elas controlam. Elas exercem a função de regular tudo isso que nós falamos. Elas não fazem o que nós falamos, mas elas controlam. Então, apesar delas não fazerem, elas não darem energia, nem nada disso que nós falamos, elas conseguem regular. Vou explicar melhor para vocês. Bom, então você precisa também das vitaminas, porque as vitaminas elas vão regular todas as ações do seu corpo. As vitaminas elas são divididas em lipossolúveis, quando são solúveis em lipídios, que nós aprendemos, e hidrossolúveis, hidro vem de água, hidrossolúveis, quando elas são solúveis em água. Nos mamíferos, as vitaminas lipossolúveis são armazenadas lá no fígado. E o excesso dessas vitaminas hidrossolúveis é eliminado na urina. Então, se você tem muita vitamina hidrossolúvel, você vai eliminar na urina. Beleza? E as vitaminas lipo, que é solúveis em lipídio, é armazenada lá no fígado. Então gravem isso na cabecinha de vocês. Existem vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis. Hidrossolúveis, solúveis em água. Lipossolúveis, solúveis em lipídios. Hidrossolúveis, quando você tem muita, ela é liberada na urina.
E lipossolúveis, ela é armazenada lá no seu fígado, beleza? Bom, gente, eu quero que vocês abram na página 35. Por quê? Porque na página 35 tem uma tabelinha que eu quero que vocês olhem, um desenho que eu quero que vocês olhem, que mostra os principais tipos de vitaminas. E mostra quais são lipossolúveis e hidrossolúveis. Lipossolúveis, vitamina A, por exemplo. Vitamina A você encontra em ovos, leite,